A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e irmãs, amém. Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica. E hoje a nossa porção bíblica, ela se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos estar lendo no versículo 6. O capítulo 11 de Hebreus, meus irmãos, é o capítulo da galeria dos heróis da fé. Nós vamos estar lendo aqui no versículo 6, que diz assim a palavra de Deus: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, se você quer agradar a Deus, acredite nele, em sua palavra, né? Precisa ter fé. Aquele que se aproxima de Deus, é preciso que creia que ele existe. E aqui no finalzinho, diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Então, ele é galardoador daqueles que investem o seu tempo, né? Com as coisas dele, com as coisas de Deus. Galardoador, para quem não sabe, quer dizer que Deus recompensará aqueles que se aproximar dele, aqueles que investir tempo nas coisas de Deus. Então, invista a maior parte do seu tempo numa comunhão com o Espírito Santo, numa comunhão com Deus. Porque aí, meus irmãos, o Espírito Santo, ele vai te dar a direção. Você não estará gastando o seu tempo, mas você estará investindo o seu tempo em Deus e nas coisas de Deus. E existe uma recompensa. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? E nós vamos aqui para o versículo 7 que diz: Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então aqui diz que Noé, pela fé, né? Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Então, é pelas coisas que ainda não se viam. Noé não estava vendo, mas ele temeu, ele acreditou, ele teve fé, né? E aí aqui diz no final do versículo 7, aqui diz: E para a salvação da sua família preparou a arca. Então, Noé conseguiu salvar a sua família. Meus irmãos, e Deus ele é família, Pai, Filho, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É família. Meus irmãos, e o inimigo de nossas almas fará de tudo para destruir as famílias. Ele tem feito, né, de tudo para destruir as famílias nesta geração, e a gente sabe que ele continuará fazendo de tudo para destruir as famílias, mas a Bíblia diz que ele veio, né, o inimigo de nossas almas, ele veio matar, roubar e destruir, mas que Jesus, ele veio para que todos tenham vida e vida com abundância. Cristo ainda tem uma igreja na terra, e essa igreja é luz, essa igreja é sal. A igreja é sal da terra e luz do mundo. A igreja, corpo de Cristo. E essa igreja continuará proclamando que a família é um projeto de Deus. Amém? Aqui no versículo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, diz
que nós devemos andar por fé e não por vista. Quer dizer, não é pelo que você está vendo, mas é pela fé. E o justo viverá da fé. Se você voltar aqui para o capítulo 10 de Hebreus, versículo 38, diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, recuar quer dizer parar. Então, nós não fomos chamados para parar. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, nós não fomos chamados para recuar, para parar. E quem tem fé em Deus, vence e sobrevive. Amém? Então, meus irmãos, fé não é aquilo que eu estou vendo com meus olhos humanos, meus olhos físicos, né? O que eu estou vendo, o que eu já estou vendo não é fé, porque eu já estou vendo com meus olhos. Mas fé é o que eu creio, né? O que eu creio que Deus vai fazer, o que eu creio através da palavra de Deus, porque Ele prometeu, né? E Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. No livro de Isaías, capítulo 3, nós vamos ver esse versículo 43 de Isaías, versículo 13. Isaías 43, versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então, aqui Deus falando, né, através do profeta Isaías, diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então, operando Deus, meus irmãos, quem impedirá? Né? E Deus, ainda que houvesse dia, ele diz: ainda que houvesse dia, eu sou. E se tudo tivesse, meus irmãos, ficado bem explicadinho na Bíblia, como era que nós iríamos viver pela fé, né? Porque no versículo 38 do capítulo 10 de Hebreus, diz que o justo viverá da fé, né? O justo diante de Deus, não é justo diante dos homens, nem é justo diante de si mesmo, mas é o justo diante de Deus. Se você lê a palavra de Deus, se você obedece o que diz a palavra, você pode orar e ter a certeza que tudo já está decretado para acontecer no tempo de Deus, né? As comportas do céu irão se abrir, porque já está decretado. Noé era justo e viveu pela fé. Noé pregou a palavra, né? Como Deus mandou. Ele fez a arca, né? Que Deus mandou, e pregou a palavra de Deus para o povo, mas nem todo mundo quis ouvir a palavra de Deus. Diz que só a família de Noé acreditou. Somente a família de Noé foi salva. No livro de 1 Pedro, nós vamos ver também esse versículo, 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 20 diz: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram. Então só foram 8 almas que se salvaram. Mas Noé pregou a palavra de Deus, né? E o que eu quero te dizer, meus irmãos, é que no meio dessa tempestade, no meio dessa adversidade que você está vivendo, você deve se lembrar que as mesmas águas que trouxeram juízo
para aquele povo no tempo de Noé, as mesmas águas, né, do dilúvio que trouxeram juízo ali para aquele povo, são as mesmas águas que levantaram Noé, que salvaram Noé. Amém, meus irmãos? Então, seja justo diante de Deus e viva pela fé. E creia que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu sei que muitos estão preocupados com a crise no nosso país, né? Com a crise que o país está passando, mas Deus, Ele cuidará dos seus. E Deus, Ele estava com Noé ali, né? Naquele dilúvio, Deus, Ele estava na arca com Noé. Deus, Ele estava dentro da cadeia quando Paulo e Silas estavam presos e oravam e louvavam a Deus. Ali eles estavam presos, mas Deus, Ele estava ali dentro da cadeia com Paulo e com Silas. Então Deus, Ele é Deus dos montes e Ele é Deus dos vales. Ele é Deus de todos os dias e Ele prometeu estar conosco todos os dias. Então, o Brasil está em crise, mas o céu não está em crise. O Brasil está em crise, mas Deus não está em crise. O cristão pode ter mudado, o cristão, ele pode ter deixado de crer em Deus, ele pode ter mudado o caráter, mas Deus, Ele é o mesmo, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã e eternamente. Deus, Ele é o mesmo. E Deus não está em crise e nem o céu está em crise. Então, creia que Deus, Ele vai cuidar de cada um de nós. Deus, Ele vai cuidar de você, vai cuidar de cada um de nós que crê, que vive pela fé. A palavra de Deus diz que nós não devemos andar por vista, pelo que vemos. Por isso que a palavra de Deus diz também, em Colossenses 3, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque, meus irmãos, se você pensar, se você ocupar sua mente com as coisas que você vê, você entra numa depressão, você para de acreditar, mas a palavra de Deus diz, pensai nas coisas que são de cima. Então, ocupe sua mente com as coisas de Deus. Leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus para que você seja edificado. Se você não ler a Bíblia, não tem como você ser edificado. Amém? E eu vou estar encerrando esse áudio te abençoando. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?